Bem-vindos, terceira temporada do Negócio Seguinte e último episódio. O último episódio é sempre especial demais e não quero, falar nada dos outros convidados, mas essa convidada é para mexer com o coração, não é? Essa convidada é uma das responsáveis pelo universo existir. Por isso o podcast está aqui também. Eu tô até arrepiado só de falar isso, já começamos assim, desse jeito. Trouxe um convidado maravilhoso que eu também amo. Amamos, Carlão, que tá fora das câmeras. Tá fora da câmera. Seu Carlos, por favor, eu quero que grave isso aqui. Seu Carlos da Prancheta. Seu Carlos da Prancheta. Por que esse clima tão descontraído? Porque o Zé já deu um spoiler. É uma pessoa que faz parte da nossa história, é uma irmã mais velha, é uma guru, é uma querida, é um ser humano que a gente tem o maior carinho, o maior respeito. Zé, apresenta quem é essa pessoa incrível. Minha madrinha, a pessoa que eu admiro demais, alguém que fez, num momento de transição da minha vida, acreditar no sonho, impulsionar para a coisa acontecer. Hoje é um dia de gratidão. Inês, seja muito bem-vinda, minha querida. E já vem cabulada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, gente. Eu não sabia que era o último, agora eu tô se achando. Pois é. É o último e não menos importante, pelo contrário. Não, sim, são fechamentos, são sempre muito importantes. Exato. A gente tá muito feliz mesmo com a tua presença. Acho que esse epílogo da abertura, onde o Zé traz aí todo o histórico com você. Mas além desse lado afetuoso, você não senta aqui pelo lado afetuoso somente. Claro. Você senta aqui por uma história, na psicologia, uma história em treinamento e desenvolvimento. Então, Zé, eu vou levantar a bola porque tem uma pergunta... Ela merece essa feita olho no olho. Tem que ser olho no olho. Ela tira de Eu essa sei. pergunta. Eu tô tentando deixar ela difícil pra ela tira. Não qualquer olho. Não são qualquer olho. Olha esses olhos Eu tô tentando azuis. deixar difícil a pergunta, mas não vai dar. Não vai, porque ela busca isso a vida dela inteira. É verdade. Pouca gente pensa nisso. Pergunta é a seguinte: o negócio é o seguinte, quem é Inês Coso? Não tenho definição, sou um ser em transformação. Desde sempre, aliás. De verdade, assim, não existe uma definição. Posso te contar o meu entorno. Quem eu sou ainda estou descobrindo. Então, e construindo também. E provavelmente vou construir até o último suspiro. Por mais piegas que a frase pareça, também tô nem aí. Porque é verdade. Então, vamos ver. Eu acho que antes e acima de tudo, uma pessoa que tem valores extremamente fortes, valores e princípios extremamente fortes. Eu me norteio por esses valores e princípios. Honra é o primeiro deles. O segundo é a diversão. Não faço nada com que eu não me divirta, e se o que quer que seja não chegou com cara de diversão, eu vou transformar. Isso para mim é absolutamente fundamental. Cooperação para mim é fundamental. Então, esses são valores que norteiam a minha vida. Lealdade. Bom, quem tem honra como primeiro princípio seguramente terá lealdade em algum momento como princípio também. Então eu sou uma pessoa que tem amigos assim, que viram irmãos, na verdade viram irmãos quase que instantaneamente, e aí seguem a vida comigo, né? Eu tenho, eu tenho uma frase icônica. Eu sou uma senhorinha fofa, de 62 anos. Desses 62, esse ano 42, eu comecei com 20, na minha carreira, porque assim que eu entrei na faculdade em 82, eu já comecei a estagiar na área. Então, eu tenho o mesmo tempo de formação e de atuação. Eu fiz psicologia, eu decidi fazer psicologia organizacional para trabalhar em empresas com treinamento e desenvolvimento quando eu tinha 8 anos de idade. Uau! Isso é ótimo. Uau! E jamais me desviei disso. Você conhece meu tio Vanderlei? Claro. Que já foi presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Nessa época da minha vida, ele trabalhava no Senac.
Ele era instrutor do Senac. E ele foi dar um treinamento, aqui no Guarujá, inclusive. E aí, como vinha um feriado na sequência, ele resolveu levar a criançada para lá. Né? Minha mãe, eu, meus irmãos, tal, a gente foi tudo pro hotel. Ele aproveitou para reservar, né, o hotel que já estava reservado para o treinamento, e ele sempre colocava as crianças para dormir à noite. Ele sempre foi muito carinhoso com crianças. Ele foi colocar a gente para dormir. Nossa, eu tenho essa memória tatuada na alma. Eu estava no beliche de cima, né? E aí eu perguntei e a gente chamava de tio Dindom. Tio Dindom, que você faz, né? Aí ele me contou o que ele fazia. E eu falei, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Nunca mais me desviei. Eu me lembro que para entrar na Metodista, eu me formei na Metodista em 86, era obrigatório passar pela avaliação, análise vocacional. E eu fui fazer, era obrigatório, eu fui fazer. E a psicóloga falou, eu não faço a menor ideia do que você está fazendo aqui, você sabe absolutamente o que você quer e não tem e você tem o talento para isso, a vocação e a aptidão, ou seja, eu tinha os 3 requisitos necessários para fazer o que eu ia fazer. Então foi ali que tudo começou. Quer dizer, aos 8 anos eu tomei a decisão. Em 82, toda a minha história profissional começou. Mas a metodologia, essa coisa de ludicidade, para mim, ser um valor importante, essa eu não aprendi na escola. Eu aprendi na família Coso. A minha família é lúdica por natureza. Todo mundo brinca, todo mundo farreia, tira sarro, todo mundo tem... A gente tem o Natal todo final do ano, a família inteira se reúne pro Natal no final do ano. As crianças ainda acreditam em Papai Noel, tem todo o ritual da chegada do Papai Noel, de entrar com o menino Jesus e colocar na manjedoura, essas coisas todas aí. Então, essa qualidade está entranhada em mim, não sai mais de mim, né? Mas aí, assim, eu fiz então a minha carreira durante 10 anos dentro de organizações, na época Brasilite, agora chama Fortilite, se chamava Brasilite, foi onde eu comecei, como estagiária, depois como analista, e depois, durante um tempo, a Bel, que, nossa, você fala de madrinha, ela é a minha, ela saiu da Brasilite para seguir carreira, ainda dentro do grupo Saint-Gobain, mas em outra empresa, e eu fiquei no lugar dela. De lá eu fui para a Pirelli, o meu professor de psicologia era o meu crush. Agora ele vai saber. Porque ele nos assiste. Milton Calegari. Na verdade não sei não, porque já tem anos que ele está morando na Itália. Ok. Mas eu tenho ele no LinkedIn, quando eu compartilhar o link, aquilo só. Enfim, ele foi meu professor de psicologia geral, ele gostou demais do meu trabalho, dos trabalhos escolares que eu apresentei, da qualidade e tal. E aí no último ano ele me chamou para trabalhar com ele, na verdade para desenvolver um projeto. Então durante 10 anos eu trabalhei em organizações e depois disso carreira solo, né? Eu quando eu estava, a ludicidade é sempre fazendo parte. Quando eu estava na CEMEL, Carneiro Monteiro Engenharia, a empresa já estava quase falindo, quase fechando. Fechou meses depois que eu saí, né? Então, o diretor, que era muito meu amigo, ele percebeu que eu estava muito estressada, porque quando uma empresa chega nesse ponto, ela não precisa mais de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, entende? Então eu virei departamento pessoal ali. E assim, virando noites e noites no treinamento, porque estava chegando naquela época a folha de pagamento computadorizada da Datamassi. E a gente tinha que procurar inconsistência em folha e não sabia se os erros que apareciam eram erros humanos ou se eram erros porque ainda era um sistema beta. Então eu estava muito estressada, eu precisava de relaxar de alguma forma. E foi aí que eu conheci os espetáculos do Oswaldo Montenegro. Na época tinha só noturno. Isso era 1991.
Então, durante um ano, até 92, ainda trabalhando em empresa, eu comecei a frequentar os espetáculos do Oswaldo Montenegro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à tarde e sábado à noite. Matinê e à noite. Overdose. Todos os dias e todos os espetáculos. Ele levava em cartaz um por dia. E no sábado 2, o Vale Encantado e a Dança dos Signos. Lindo. E um dia, terminou o noturno, o Oswaldo subiu no palco e falou, é o seguinte, nós vamos abrir uma turma da oficina. Na época se chamava Oficina Oswaldo Montenegro. Hoje se chama Oficina dos Menestréis. A gente vai abrir uma turma para não atores, para gente que queira só recuperar o reflexo, recuperar a intuição, trabalhar melhor sua intuição e tal, sem nenhuma pretensão artística. Falei, tá pra mim. Terapia eu já sabia que eu não queria, porque eu já tinha formação em programação neurolinguística, então eu já sabia que terapia, muito menos aquelas de 7, 8 anos, eu não queria. E aí eu fui fazer o teatro. Cara, quando terminou a primeira aula, tinha na saída do teatro, tinha um barzinho, uma cantina assim, e tinha umas mesinhas com cadeira. Eu peguei uma quantidade possível de guardanapos que eu pude, pedi uma caneta e saí anotando os exercícios, porque eu tinha vivenciado naquelas 4 horas de aula todos os cursos que eu já tinha feito na minha vida e os livros que eu já tinha lido sobre desenvolvimento humano, mas era tudo trabalhado na ludicidade que o teatro permite. Eu falei, eu preciso levar isso todo o pras conceito traduzido ali. Tudo traduzido e vivido. Porque o bacana da ludicidade, Lu, é isso, é que você leva a teoria para a prática, para a vida, para a vivência. Como é que é? O João Batista Freire que fala, não é? Quando a consciência do espaço do jogo sai do espaço do jogo e vem para a vida, ela não Já pertence é sua, mais ao né? jogo, ela pertence à vida. Então anotei tudo que nem uma louca e aí eu fui bater na portinha do meu tio Vanderlei, lá na BTD. Ele tinha acabado de ser eleito presidente da BTD, 92 isso. Eu falei, 92? 92, 93. Eu falei pra ele, o seguinte, eu tô por aqui, eu preciso voltar pra sala de aula, essa é a minha vibe, essa é a minha essência, eu preciso voltar, tenho que sair da burocracia, isso tá me matando. E aí eu falei pra ele que eu queria dar um curso na época de astrologia junguiana. E aí eu expliquei como era, tinha biodança junto, e eu ia colocar os exercícios do Oswaldo Montenegro, de recuperação do reflexo e tal, ampliação das percepções e recuperação do reflexo era o nome. Ia colocar programação neurolinguística, ele falou, pô, mas é tanta coisa, né, por que você não desmembra, dá um tema em cada dia, a gente faz um fórum e tal? Ele falou, porque se você topar fazer de graça para os associados, porque eu preciso mostrar a sede nova e também a nova chapa, né? Que é a chapa que ganhou e tal. Se você topar fazer de graça, nem te cobro a sala. Eu falei, ele não vai me cobrar a sala e eu não preciso ir atrás de aluno. Como assim? Já fechou. Falei, mas eu não quero dar aula disso. Né? Eu de verdade quero ir para a sala dando astrologia humanista. E que a humanista e junguiana é a mesma coisa. E eu falei, mas eu posso chamar meus professores. Foi onde eu conheci o Eduardo Carmelo. Foi lá, nos palcos do Oswaldo. Ele foi um dos meus professores. Ele já dava aula na oficina dos Já dava. Legal, não Já sabia dava. disso. Foi ele e o Paulo Branco. Só que eu não consegui falar com o Edu. Eu não me lembro nem porquê. Eu acabei falando com o Paulo Branco. Então o Paulo foi no primeiro dia do fórum e deu ampliação das percepções e recuperação do reflexo, que é maravilhoso. Já tirei muito seu fôlego com os exercícios de várias atenções. Depois tivemos biodança, daí programação neurolinguística, e aí no último dia eu amarrei tudo no que eu queria fazer, né? Foi um sucesso tão grande, porque naquela época tudo você fazia anúncio em jornal, né? Lotou, não cabia mais na sala da BTD, então meu tio alugou um hotel ali na Santa Cecília. Lotou o hotel também, não cabia mais ninguém. Então ele falou, vamos abrir uma segunda turma, daí a gente vai para um hotel maior.
Essa foi tua estreia. Foi. Foi Só assim. isso. Sold out. Estreia mais ou menos, né? Pois é. E o sucesso foi tão grande que o Marcos Baumgartner, que é o dono da revista T&D, me chamou para escrever a seção de abordagens alternativas, porque tudo que eu estava trabalhando hoje é lugar comum você falar em jogos, dinâmicas, vivências. Hoje, aliás, hoje é inconcebível não falar. Você só trabalhar com teoria. É quase indesejado. Né? Virada, né? Com razão, pois é. Mas naquela época eram abordagens alternativas. Então, durante anos, eu passei escrevendo todo mês a sessão de abordagens alternativas. Isso depois virou um compilado, virou um livro e tal. E foi aí que os pedidos para levar aquele trabalho para dentro das empresas foram tantos que não dava mais para conciliar as duas coisas, trabalhar na CEMEL e ao mesmo tempo atender. Então eu falei com o Maurício e ele falou, com a minha bênção, vai com Deus e cresçam muito e tal. E foi assim que começou tudo. Desse jeitinho. Tá vendo que uma pergunta você faz. Então, quando escolher a pergunta, escolhe bem, porque ela vem com uma história. Mas eu vou soltar uma palavra, nem pergunta eu vou fazer. Eu vou soltar uma palavra, uma sílaba. Mas eu sou super comportadinha também. Se vocês disserem assim, tipo, você tem 1 minuto para a resposta. Jamais. Você tem. Mas você em casa tá vendo, né? Por que a gente falou que seria tão especial esse papo, essa história. Encantador. E isso que eu tá contando só um pouco dessa trajetória profissional. 42 anos. 42 anos. Não, e assim, acho que é importante, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, né? E você deu um pequeno spoiler falando, olha, hoje falar de jogo é quase que fundamental, né? Tem que acontecer. A gente tá falando de uma mudança do que é o T&D e você participando ativamente. Vocês deram uma coluna para falar de coisas alternativas. E não é só ganhar esse espaço, é o como você foi trabalhando a tua jornada para que esse espaço se ampliasse e desse espaço para outras pessoas também. Então, acho que vale reconhecer essa tua trajetória, essa jornada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um ponto que eu queria agregar. A Inês, ela é uma referência hoje dentro do treinamento de desenvolvimento, mas a Inês também é uma pessoa que ela rompe com os padrões no sentido de oferecer uma nova alternativa, como a gente está chamando, mas essa referência não faz com que ela pare e ela fique sempre fazendo a mesma coisa. Porque a menina inquieta, depois ela volta, né? Porque aquela menininha de 8 anos lá, quando começa a contar as coisas do computador, ela fala, não é isso. E aí a menina vai sair de cena. Quando ela começa a brincar de novo, né? Ela vem e essa menina nunca mais abandona. Pega na mão dela e não abandona mais. E aí você continua buscando. Você falou da PNL, que é uma das formações que você fez. Neurociência é a outra. De fato, eu comecei a usar neurociência no meu trabalho. Foi muito paralelo à PNL, porque assim, embora alguns neurocientistas tenham ojeriza a PNL, eles só se sentem desta forma, e ela foi considerada pseudociência, primeiro porque ela veio antes da neurociência, e segundo porque, infelizmente, a humanidade, porque eu ia falar o brasileiro, mas é a humanidade, tem mania de julgar a técnica ao invés de julgar o técnico. Então, uma vez que encontre um técnico ruim, charlatão, aí atribui à técnica essa ineficiência, essa ineficácia, que na verdade é do técnico. Então, alguns neurocientistas, sabe, sinalzinho da cruz para a PNL. Mas eu tive a felicidade de estudar programação neurolinguística com um médico psiquiatra. Ele não dava só a programação neurolinguística, ele explicava por que aquilo era feito daquele jeito, o que estava acontecendo dentro do sistema nervoso no cérebro para que aquilo funcionasse daquela forma, quais eram os princípios de funcionamento do cérebro que estavam por trás. Todas as premissas da PNL têm embasamento na neurociência. Uma vez eu fiz até um desafio público na rede social. Eu desafio qualquer neurocientista a me provar que alguma premissa da PNL não tem respaldo na neurociência, né? E claro, ninguém se manifesta, não aparece. Mas eu gosto de tecnologia. Eu amo tecnologia, sempre foi uma paixão. Então eu junto tudo isso da forma como eu possa. E de verdade eu amo estudar.
Eu tenho que te contar, Qual? desculpa, mas Qual? a gente, no Rio de Janeiro, naquele hotel fazenda lá do... Arvoredo. Isso me marcou. Tinha um nome. A Inês criou, era Piratas. Pessoas Piratas. inteligentes reunidas anseiam ter alguns saberes saborosos. Olha Isso só, aí. olha a memória desse monstro. Né? Arrepiei É, agora. memória Cara, mas aquilo me marcou por vários motivos. Ilha dos Piratas. Ilha dos Piratas. E aí, porque as Era na ilhas Ilha de eram Palmas. tecnológicas também. É. Tinha uma ilha que era de áudio, uma era de visual, outra era de sinestésica. Isso. Mas o que me chamou mais atenção de tudo, desculpa te cortar, mas é porque eu tenho que trazer isso, porque isso tá na minha memória Afetiva? muito, muito. E eu era super novo, eu devia ter, sei lá, 22 anos, 23. E aí você reuniu todo mundo, assim, naquela sala principal, todo mundo sentado no chão, e você falou assim, o que vocês querem aprender? Eu tinha todo o negócio na cabeça. Não, porque a gente veio aqui pra isso, aí eu fui pegando, ela falou, então tá bom. Anotou tudo, no dia seguinte ela mudou todo o treinamento, porque... E aquilo eu falei assim, cara, que louca, bicho, ela foi, comprou essa briga, maluca. E aquilo foi muito marcante, porque assim, Inês, eu achei aquilo de uma honestidade, primeiramente, aquilo me ajudou a me moldar, que assim, eu não vou entregar aquilo que é meu campo seguro, vou entregar o que eu tenho competência, mas também preciso ter esse interlocutor muito azeitado comigo. E as pessoas ficaram assim, sem reação. E realmente você trouxe um trabalho incrível. Eu lembro que eu fiquei com o Gui na de áudio ali, aprendendo muito com o Gui. Uhum. Então, assim, e você fala dos saberes saborosos. Eu acho tão bonito quando você fala de o saber e o sapore, que tá tão ligado. Então, se puder falar um pouquinho disso, que eu acho que é tão linda essa aprendizagem. Antes de falar disso, aproveitando que você falou do Gui, uma vez perguntaram pro Gui, vem cá, como é que é trabalhar com Inês Couso? Eu nunca me vi da forma como as pessoas me veem. Como é que é trabalhar com Inês Couso? O Gui falou, moleza. É mais ou menos assim, a mesa de verde, pinta, agora. Ele é ótimo pra isso, né? Ele é ótimo. Mas é que era mais ou menos assim. Isso é muito a oficina do Oswaldo. Muito. Uma mudança de improviso. assim. Mas saberes saborosos, na verdade, é uma redundância. Saberes saborosos. A palavra saber vem do latim sapere, que significa sabor, saboroso. O saber que está fora de mim não me pertence. Só aquilo que está gravado na melhor apostila do universo, que é o meu corpo. O que você faz quando você, por exemplo, vai dar um treinamento de gestão de conflito? Você diz, espera um pouquinho que eu vou consultar a apostila, depois a gente continua a discussão. Leia aqui, quando você estiver no meio da discussão, você para e lê a página 22. Isso, eu tenho certeza que em algum lugar tinha um caso igualzinho a esse. Então, a ideia é como você faz para que... É claro que há um conteúdo a ser transferido, porque existem técnicas, mas como você faz para que isso fique gravado nas células das pessoas? Sabe assim? No corpo das pessoas. E eu não conheço nada melhor. As aprendizagens que a gente fez, que foram para a vida toda, que são expertises tamanhas, que a gente nem se dá conta do trabalho que deu, de quantos anos levou, e a gente faz isso sem perceber, tipo andar, falar, ler, foram aprendidas brincando, principalmente as primeiras. Só o fato de você conseguir ficar em pé em duas pernas sem cair, enfrentando a gravidade, isso já é um grande negócio. Robôs levaram décadas para conseguirem fazer isso. Então, e tudo isso foi brincando, né? Storytelling é uma outra forma lúdica de você transferir informações. E as minhas aulas... eu tenho o curso de formação online, né, em neurociências aplicadas ao desenvolvimento de pessoas de negócio. Eu tenho uns casos assim que vocês nem acreditariam. Um casal, por exemplo, que estava em lua de mel, Irene e o Lailson, estavam em lua de mel no hotel. Eles assistiram a aula do hotel. Eles falaram. Na noite Eles falaram, eu tava lá. Vamos dar uma paradinha aqui que eu tenho muita coisa pra fazer. Os dois lá de roupão, sentados na cama do hotel fazendo aula, cara. Porque são saberes saborosos. Exatamente.
Gente, sabe, não é, putz, eu tenho um curso, preciso ir. Não é, isso eu não quero perder, isso é muito bom. E de verdade, nossa, eu já perdi a conta das vezes em que as pessoas disseram, não precisa acabar, pode continuar. Quem que fala isso por uma aula? Pois é. Não, e tem uma coisa muito legal, que você fala dos teus valores. Logo no começo você está falando isso, né? E honra, o primeiro de todos eles, assim. E eu já vi isso acontecer, efetivamente. Não vou falar o cliente, mas você vai lembrar, eles também estavam no Arvoredo, e eles não queriam mais fazer. Você lembra dessa história? Sim, como que eu vou esquecer isso? Conta essa história, que é bem bacana. E já vou deixar uma dica para todo mundo que está assistindo agora. Hashtag fica a dica. Nunca use um intermediário entre você e o cliente final. Vai no cliente final e pergunta para ele o que é que ele quer, o que é que ele espera. Eu tinha um intermediário. Uma pessoa que foi conversar com o cliente chegou para mim e disse assim, é entretenimento inteligente. Beleza? Entretenimento inteligente. Então a gente vai. Era um grupo de pessoas que estava de folga e que tem raríssimas folgas, né? E isso foi dado para eles à guisa de presente. Toda a roupinha de presente. Vocês vão para um hotel fazenda no final de semana. O que esqueceram de dizer? Para um treinamento lá. Então, assim, na primeira noite já os caras chaparam o coco. E aí o exercício do espelho, que já é punk. Deu um efeito muito bom. Muito. Aliás, deu vídeos ótimos e fotos incríveis, mas só isso. Só que eu pensando, gente do céu, eu nunca vi tamanha falta de comprometimento e desrespeito. Mas tudo bem, deixa rolar, é de noite, né? Enfim, vamos ver o dia seguinte. E como lá era camp training, segurança é regra 0, menos 15, nada vem antes de segurança. E na hora de fazer a pirâmide para pegar os equipamentos para entrar na mata, os caras começaram a zoar, eu tava vendo a hora que um ia cair e arrebentar o coco. Falei, não, pode parar, senta todo mundo aqui em volta e vamos conversar. E a pessoa responsável pela contratação do treinamento estava no hotel. Só que ela não ficava na sala acompanhando o que era o que ela deveria fazer. É o intermediário nesse caso? Esse responsável é o intermediário? Não, o intermediário era da nossa equipe. Da nossa equipe. Mas não importa, ele não tinha expertise para fazer aquilo. E eu sabia que ele não tinha, eu não podia ter deixado, né? Então, eu sou responsável ou corresponsável pelo que aconteceu e daí o que acontece no final. Mas o fato é que ela estava lá. Se ela tivesse estado em sala, ela teria visto os caras bêbados no primeiro dia, atrasados no segundo dia, zoando e não prestando atenção e tal. Então, antes de dar a hora do almoço do dia seguinte, sentei todo mundo e falei, e aí, o que tá pegando? Porque isso aqui não é normal, não. Vocês não são crianças, vocês não são moleques, o que está acontecendo? Aí um deles falou, eu falei, então, que a gente não quer treinamento. Então, a gente não faz treinamento. Simples assim. Aí o cara regalou os olhos e falou, quer mesmo? Sério isso? Eu falei, muito sério isso. Eu falei, só gostaria de saber o porquê, o que está acontecendo? Aí ele falou, a gente pode falar mesmo? Eu falei, a gente pode falar mesmo, fala. Aí ele me trouxe um telegrama. Uau! Todos eles receberam um telegrama dizendo que que tinham ganhado um final de semana num hotel fazenda. Olha a expectativa. Nossa. Então a gente tá na nossa folga, que é raríssimo, eles trabalhavam meses para poder ter aquela folga. E aí chega aqui, tem que ficar preso, a gente já fica preso esses meses todos. Chega aqui, a gente vai ficar preso de novo dentro de uma sala, num hotel desse aqui, com tudo isso de bom em volta. Eu falei, você pode deixar esse telegrama comigo, por favor? Ele falou, posso. Eu falei, então agora eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês querem jogar futebol, não querem? Vamos jogar futebol. Se depois do futebol vocês quiserem continuar comigo, vocês vêm me avisar. Se não, fiquem tranquilos e vão fazer o que vocês quiserem. Eu assumo a responsabilidade. Aí os caras saíram, foram jogar futebol, almoçaram, depois do almoço voltaram e disseram, não, a gente quer continuar, porque a verdade é que a gente estava muito bravo mesmo, e então a gente estava querendo carcar você, mas a verdade é que tá bom, tá interessante esse negócio.
Falei, então beleza, a gente vai continuar. E continuamos. E eu me lembro que eu não ia ficar até o final de tudo. Eu tinha um outro treinamento para dar, então eu ia sair antes. E no hotel naquela época, eu não sei se vocês se lembram, tinha o chá colonial. O Barão. Isso, o Barão, a baronesa, contando toda a história do casarão e tal, comidas típicas da época. É uma fazenda de do café, Brasil né? Pra quem não colônia. sabe, era uma fazenda de café. Era uma fazenda de café. Então, comidas típicas do Brasil Imperial e tal. E eles estavam no meio da performance, quando eu estava indo embora, eu só dei um tchauzinho de longe. Eles pediram para os atores pararem, levantaram e me aplaudiram. Minha sorte. Eles preencheram a avaliação e me entregaram. Antes que eu fosse embora. Essa foi a minha sorte. Porque aí o que aconteceu? A cliente me ligou dizendo que não tinha, que queria um desconto porque não tinha acontecido o que tinha que acontecer. Eu falei, olha só, um desconto não, você não pagará. A única coisa que eu quero que você faça é, me faça um relatório do que era para acontecer e não aconteceu. E eu vou fazer um relatório de tudo o que aconteceu lá. E aí, e vou entregar para o seu diretor. E falei, mas me pagar não paga. No próprio e-mail onde eu mandei esse texto, eu mandei a minha nota fiscal cancelada. Meu parceiro não abriu mão do pagamento dele. Eu abri mão do meu. Então, se você não foi atendida no que você queria, mas o que eu queria era um mínimo de ética e de honra. Eu mandei um relatório, anexei todos os documentos, o telegrama que eles receberam, as avaliações, eu copiei todas e mandei copiadas as avaliações. Contei que quando eu estava saindo eu tinha sido aplaudida de pé e tal, os caras pararam o evento para fazer isso e nunca recebi um retorno do cliente, nunca. Eles aceitaram o cancelamento da nota, não pagaram. Eu reverti a crise e mesmo assim não recebi. Mas a única consciência que eu boto no travesseiro à noite quando eu durmo é a minha. A minha foi leve pro travesseiro. Mas nunca mais aprendi a lição. Aprenda, vá direto, né? Nunca mais, vá direto no cliente. Essa história é fantástica, por isso que eu queria que ela contasse, porque além de trazer na prática o que você acredita enquanto valores, também tem uma boa dica para quem está começando e está vendo você aqui contar algumas histórias. Você tem uma chance de aprender hoje coisas que você nunca aprendeu na vida. Aproveita, porque eu tive o privilégio de estar ao lado dela muitas vezes, vendo muitas coisas e passando por alguns momentos de perrengue que a gente passa, faz parte, né, do jogo, seguir isso. Tem também os que não faz parte, que são só sacanagem da equipe com você, mas tudo bem. Ah, não, pode contar isso, que é para todo mundo saber agora. Não, é para todo mundo saber que esse rostinho angelical, essa vozinha tranquila, ela tem a capetinha ali, que quando ela quer... Porque eu sou um cara sério. Todo mundo... Aqui é fogo e gasolina, esses dois jogos. É fogo e gasolina. Bahia Sucelulose. Conta! Eu amo tanto a ciência do comportamento humano e a tecnologia quanto o manual do moleque. E eu sou boa no manual do moleque, velho. Eu sou boa, tem estrada nisso. Vem de família já. E o Zé... é medroso. Pensa num ser cagão. É o Zé Ricardo. Então isso foi na Bahia Sucelulose. Bahia Sucelulose. Lá na Bahia. A gente combinou, a turma toda, né? Eu, Augusto, Edu, Estela, Tânia, todo mundo, Gui. A gente ia deixar ele terminar. Primeiro a gente fez guerra de bolinha de papel na sala, porque é de lei. Embora a gente se divertisse o dia inteiro, tinha que desopilar no fim do dia. Mas com barricada e tudo. Com barricada. Tinha a guerra não era uma guerra, era guerra tática. Não, gente, tudo que a gente faz é profício. Exato. Não vou fazer meia boca. Era descompressão, na verdade. Mas aí a gente combinou o seguinte, a gente vai ficar jogando papel todo mundo nele. De modo que ele precisa ser... Era um motim. E aí vai indo na direção da porta, sai, tranca, e aí o Augusto desligou a chave geral.
E o bichinho ficou lá dentro, num breu, cara, que não dava pra ver a mão, a palma da mão na ponta do nariz. E ele lá de dentro esperneando, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu vou fazer das calças, eu vou me borrar todo, me tira daqui, me tira daqui. A gente deixou, mas também não foi muito tempo. Não, 2 horas. Mas... Isso, esse é o tempo, esse é o tempo Kairos. O tempo Cronos deve ter sido o quê? Uns 2, 3 minutos. Mas foi mais do que ele aguentava e menos do que ele merecia. Aí eu preciso dizer, a meu favor, que a gente estava no sul da Bahia, numa pousada maravilhosa, perto da praia, e que nesse lugar do treinamento não tinha nada a não ser coqueiro. Nada. Eu bati o vento no coqueiro, fazia aquele som de fantasma, e eu ali, e eu com aquela paura que vocês fizeram. Depois eu descontei, mas olha, foi muito bem legal. Feito, muito bem feito. Não, mas na verdade... Todo mundo trabalhava meio que com armadura, porque ficava só esperando de onde que ia vir. Mas era tudo muito do bem. Foi muito gostoso, muito do bem. todas essas viagens. Eu acho que, além de aprender com tudo que você traz no teu lado profissional, tem uma coisa muito bacana. Você sabe muito juntar gente. E quem está do teu lado, né, quando está junto, se potencializa. E isso é muito bacana. Você é muito generosa com as pessoas, você é generosa demais em tudo que você faz, mas no desenvolvimento de pessoas não é algo que você faz só no trabalho para o cliente. Quem está do seu lado se desenvolve também. Então isso é uma coisa muito bacana de ter, assim. Por isso que eu chamo você de madrinha, por muita coisa que você já me ensinou e por muita coisa que você já acreditou. O primeiro trabalho internacional que eu fui fazer foi com você no México. Meu Deus! Ele também passou vergonha no México, com medo. Então, não tem... Aí que tá. A vergonha era exclusivamente minha. Porque isso aí se garante. É um cara de pau, né? Naquela época, ele não falava nem olá. E contava piada. E todo mundo ria. Supostamente espanhol. Sim, e a galera ria. Ele é um fenômeno. Vira um poliglota em questão de segundos, cara. né? Nossa Senhora, velho. É verdade. E foi também, você vai se lembrar, a gente estava no carro da Alina, eu acho que foi o maior reconhecimento, não foi um reconhecimento oficial, tipo, eu tenho um bocado de prêmios em casa, não foi um oficial. A gente estava no carro da Alina indo para algum lugar. Estava na cidade do México, ela estava falando com a irmã dela, mora em Los Angeles, e a mãe dela estava lá. E ela estava conversando no telefone com a irmã e disse assim, ela está aqui comigo, se eu puser no Viva Voz, você repete o que você acabou de me contar? E pôs no Viva Voz. Ela estava tomando chá à tarde com a mãe dela, e a vizinha dela chegou, então veja, nós estávamos na cidade do México, a irmã dela com a mãe e esta vizinha que chegou em Los Angeles, e o que aconteceu, que eu vou contar, aconteceu na Flórida, em Orlando. Conversa vai, conversa vem, onde está a Alina? A Alina está na cidade do México com Inês Coso, lá eles falam sempre o nome completo, é muito comum isso. E aí a vizinha disse, Inês Coso, quem aqui conhece Inês Coso? E aí ela falou, toda a minha família, né? Minha irmã é que faz a intermediação. Agora mesmo, por exemplo, ela tá lá com a minha irmã na Cidade do México fazendo um trabalho lá. E aí, mas da onde você conhece Inês Coso? Ela falou, eu fui, na época se chamava ASTD. É o maior congresso do universo em treinamento e desenvolvimento. É o maior congresso do planeta. Ainda tem? Tem, mas agora se chama ATD. Ela falou, eu fui para a STD esse ano, né, na Flórida, e a palestra dela foi o que me valeu o congresso inteiro. Cara, tinha nomes internacionais. Naquele ano, eu não me lembro como era o nome do prefeito de Nova York, as Torres Giuliani. Então, ele estava dando palestra, contando como ele conseguiu recuperar a cidade em tão pouco tempo, numa catástrofe como aquela. O livro dele foi best-seller. Pois é, e ela assistiu tudo. Mas e ela marcou. Pois é. Então, é que eu te falo, você pode ter um bocado de troféu na parede, mas quando um ser humano diz uma coisa, e ali eu sabia, eu estava no México, escutando alguém em Los Angeles falando de uma coisa que eu tinha feito na Flórida, aí eu sabia que eu era internacional, mas não tem mais para ninguém. É genial essas histórias,
E por tudo que a Inês vai construindo na relação dela, que é sempre prima por excelência. Você nunca faz nada que não tenha excelência. Se for para botar uma caneca, a caneca não pode ser uma caneca qualquer. Ela tem... E não vai vir só a caneca. Não vai vir só a caneca, vai ter uma coisa junto. Isso. Mas isso não é perfume. Além de ser o perfume, está conectado com a experiência que você oferece para as pessoas. Acho que é legal falar disso também. Sim. Um pouquinho, de como é que essa experiência faz diferença para quem está ali para receber. Então, conforme você estava fazendo essa descrição sobre algumas das minhas características, eu fui percebendo que o Carlos também tem. Sim. E aí eu vou te contar como que eu faço e eu vou aproveitar para trazer um termo que ainda muito pouca gente conhece, que é a neurogastronomia. Eu trabalho com neurogastronomia desde 2006 e eu reencontrei o Carlos em 2010, né? A gente tá vivendo em pecado desde 2011. Sensacional. Tô pegando desde 2011. Pecado bom. Pecado bom. Ele é chefe internacional de cozinha. Ele tem as mesmas características. E quando você fala de experiência a ser oferecida, mas que essa experiência venha junto com alguma coisa que a pessoa diga, meu Deus, eu nunca antes, jamais na minha vida tinha experimentado isso. E aí depois é muito comum eu ouvir das pessoas, você arruinou o treinamento para mim, porque agora nunca mais nenhum alcança. Mas é isso, aí nós juntamos, porque eu trabalhava com neurogastronomia, mas eu contratava uma empresa para fazer e ela não saía daquele quadradinho, sabe? Aquela coisinha de sempre e tal, não dava para ir além. E quando ele veio somar com isso, neurociência, mais a arte da gastronomia, aí sim eu pude fazer isso. Então, aí eu me aprofundei muito mais nos estudos da gastronomia a serviço do desenvolvimento, da melhor experiência, da melhor memorização, da agilização da cognição e da aprendizagem. E aí a gente conseguiu oferecer uma super experiência para as pessoas. E de uma forma que é absolutamente exclusiva, porque algumas receitas foram criadas por ele. Aliás, eu quero fazer uma cobrança e um convite. A cobrança é para você, senhor Carlos, que está aqui me ouvindo, está aqui hoje. Se prepara, no estúdio. Estou esperando o meu curso. É um curso para ensinar você que não sabe cozinhar, não sabe nem fritar um ovo direito. Então, nós queremos esse curso com você. Essa é a cobrança. O segundo é o convite. Ou seja, tu quer ir de 0 a 100. Não. Eu já melhorei. Na pandemia eu aprendi algumas coisas. O Carlos me deu algumas dicas. Mas precisamos desse curso, que é algo muito bacana. E o convite é para conhecer o Espaço Ágora 21. Era isso que eu ia falar. Que se você não conhece, precisa conhecer, onde você vai experimentar isso na prática. Aliás, além de tudo, esse homem constrói. Você vai ver o chalé que esse cara fez. Ele a mistura melhor que o desses Rodrigo dois Hilbert. É muito melhor. Ele é melhor que o Rodrigo Hilbert. Ele projeta tudo numa prancheta. Uma Não, coisa prancheta incrível. não tem. Prancheta não. Mas não vamos ficar dando muita propaganda para não roubar ele da Inês, né, Inês? Vamos deixar. Volta. Ele volta. Mas o Espaço Ágora também foi construído com neuroarquitetura. Eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais alto o pé direito... Não, eu não vou resistir. Vocês sabem que toda casa com o pé direito alto manca. Mas enfim, tudo bem. Manca? Se ela tem só o pé direito alto... Caí nessa ainda, meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou cair, cara. Sabe que ele contou essa piada no México, eles entenderam outra coisa. Nossa, se você entender outra coisa... Bom, enfim. Deixa pra lá. Mas enfim, a verdade é que todo espaço que tem o pé direito, quanto mais alto ele for, mais ali acontece uma estimulação à criatividade. Quanto mais baixo, mais a reflexão. São espaços melhores para a análise. Então, a gente ele construiu a sala de treinamento exatamente assim, para que a gente tenha o melhor dos dois mundos. Mas
tudo lá já é biofilia por natureza, afinal é uma chácara, você só tem verde em volta, grama, mato, terra, madeira, mas tudo foi construído de forma absolutamente estudada para oferecer uma experiência, e agora eu vou entrar um pouquinho em termos técnicos de neurociência, tá? Em cada hemisfério cerebral nós temos 2 amígdalas, chamadas amígdalas cerebrais. Assim ninguém fica falando, meu Deus, eu extraí a amígdala. Eu não penso mais direito, não processo as emoções mais. Então não é, até porque as que extraem não é nem a amígdala que chama, é tonsila palativa, mas força. Tudo que você tem no corpo em formato de amêndoa em latim é amígdala. Então são 2, uma de cada ladinho aqui dos hemisférios cerebrais, na área do sistema límbico. E todo o estímulo que chega pra gente, chega primeiro nas amígdalas cerebrais. O papel delas é filtrar. Oferece perigo esse estímulo aqui? Não. Então, beleza, vai lá em cima, nas áreas superiores, córtex pré-frontal e tal, pega todas as informações e conhecimentos que você tem, pega todas as funções executivas, tipo tomada de decisão, capacidade analítica, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória operacional, e decide o que você quer fazer com isso. Mas, se quando chega as amígdalas dizem sim, oferece risco, tem perigo para a integridade do sistema, esquece as áreas superiores, portanto esquece onde está a inteligência chamada racional, e é a resposta de tronco encefálico, só tem 3, luta, fuga, e sabe aquela famosa finge de morto que o bicho passa, pensa que você já era e vai embora, não te vê, que é o congelamento. Então, sempre que você tem muita atividade amidalar nas amígdalas cerebrais, você tem pouco ou nenhuma no córtex pré-frontal, pouco ou nenhuma no córtex pré-motor, que é onde ficam os neurônios espelho. Então, e esta é a principal razão pela qual a ludicidade é tão fundamental na aprendizagem, porque se não há ludicidade, se eu estou sendo desafiada em algo que as minhas amígdalas entendem, que se eu falhar, eu falho na vida, eu vou ser excluída, então, primeiro, se não tem atividade pré-frontal, eu emburreço. Ser humano fortemente emocionado emburrece. Se não tem no córtex pré-motor, não tem neurônio espelho, não tem empatia. Você perde, não é a conexão psicológica, você perde a conexão biológica com outro ser humano. A função da biofilia e a função principal, ou base, piso da neuroarquitetura é construir espaços onde as amígdalas olhem e seja mais ou menos como se elas estivessem no colinho da mãe fazendo escões, acalmou as amígdalas, vão para as áreas superiores. Então vamos empatizar, vamos entrar em contato, fazer conexão, vamos fazer análise, tudo que você precisa de verdade para se desenvolver, ao invés de ficar na luta e fuga. Você falou, né, vou empatizar. Então uma pessoa que está alterada emocionalmente não consegue empatizar. Não consegue, né? Não, porque ela está preocupada em se salvar. O foco todo é em me preservar. Exato. E esse tempo varia, né? Da situação para situação. Não só da situação, de pessoa para pessoa também. Porque assim, a distribuição funcional do cérebro é a mesma para os 8 bilhões de humanos e humanas. Mas, e agora pensa numa gentileza didática gigantesca, porque o cérebro é analógico, não é digital, e eu vou fazer uma comparação agora com equipamentos digitais, tá? Ele é analógico, mas enfim, segue o fio, você em casa segue o fio da história. Então, imagina que você tem uma pilha aqui de caixinhas de iPhone, lacradas, tá ok? iPhone porque eu sou Apple lover. Então tá tudo lacradinho, mas são todos iguais, mesmo modelo, tipo o iPhone 16. Pronto, tá tudo aqui, pilhadinho. É a gente na barriguinha da mamãe. Então, o equipamento tá todo lá, tá montadinho, basicamente igual. Só que quando você abre a caixinha e tira, além, é claro, de uma diferençazinha de cor aqui e ali de pele, você alguns programas vêm pré-instalados. Ok? Então, igual, por quê? Porque estamos falando de distribuição funcional do cérebro. As amígdalas, por exemplo, elas estão onde estão e essa é a função delas e elas vão fazer o que elas têm que fazer.
Muito bem. Agora, quando eu pego o meu celular, você o seu e você o seu, a gente começa a desinstalar alguns programas, começa a instalar outros. Os que já estão lá, eu vou configurar do jeito para mim, você de um jeito para você. Então, a distribuição funcional é a mesma, mas a nossa história de vida determinará a nossa resposta no mundo. Se você tem mais repertório que eu para lidar com isto, e isto for minimamente ameaçador, você vai lidar de uma forma e eu de outra. Entende? O que vai nos tornar absolutamente iguais? Quando nós três encontrarmos algo igualmente ameaçador, a gente vai responder do mesmo jeito. Aí a gente emburrece. Igual. Entendeu? Aí o background não importa nessa Mas situação. é por isso que repertório é tão fundamental. Então eu digo para as pessoas, não é para você sair concordando com tudo que todo mundo te fala que você precisa fazer. Não é isso. Mas escuta. Escuta e deixa entrar, cria repertório. Ah, interessante isso que você está falando. Vou pensar um pouco a respeito. Obrigada pela sugestão. Obrigada pela opinião. Entende? Pela dica. Eu aceito tudo. Escuto e guardo. Escuto. Que se saiba a capacidade de armazenamento, muito entre aspas, né? De novo, porque é analógico, é ilimitada, é infinita. Então deixa entrar. E sem contar que isso facilita tantas relações. Você não precisa ficar batendo boca porque você discorda da opinião do outro. Escuta e guarda. Beleza, eu vou pensar a respeito. Simples. Então, respira fundo. O que é passar 50 minutinhos só com a Inês? Olha, o que você ganha com isso, né? Imagina o privilégio que a gente tem. Agora é minha vez de fazer inveja, mais de 20 anos trabalhando com ela. Cara, o tempo voou, Inês. O tempo voou. A gente precisa mais desses papos. Muito. E o espaço fica onde? Dá uma Fica fala pra turma aí. em Ibiúna, né? Na divisa entre Ibiúna e Piedade, no interior do estado de São Paulo. Tem Aquela rodovia que tem um nome japonês? Giro Nacal. É isso aí, no quilômetro 86,5 fica. Legal, que legal. E querendo ir conhecer, só dá um toquinho pra gente, vai ser um prazer receber. E dá para ir até Lazer, porque tem o chalezinho para que as pessoas, os né, os dois chalés. são Se não tão tiver curso, você pode ir pro charmosos. chalé. E a biblioteca? Porque assim, quando a gente pensou no espaço, a gente pensou... as pessoas não são iguais. Não, por exemplo, eu quando saio de férias... nem sei quando eu saio de férias, mas força. Vamos fazer de conta que eu saísse de férias. Eu não quereria um lugar, por exemplo, só com piscina, ou um spa, que a gente até tem lá para quem está querendo só lazer. Eu precisaria de um lugar para sentar e ler. Eu sou apaixonada por leitura. Essa é outra hashtag. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Monteiro Lobato. Leia. Então eu tenho a biblioteca. Na verdade eu tenho 5 bibliotecas. Mas eu tenho a grande biblioteca, que é o espaço, é uma joia incrustada no meio da mata, sabe? Então tem de tudo lá, para todos os gostos. Se você quer ficar na biblioteca quentinho, se tiver frio, fresquinho, se tiver calor, você quer sentar e ler um livro, você vai sentar, tem uma poltrona que é balanço também. Você quer tomar um sol, você vai tomar um sol. Tem para todos os gostos, tem tudo. O que você imaginar ou sonhar em fazer. Se não tiver, o Carlos dá um jeito. E ainda encontra vocês lá. E tem a comida do Carlos. Essa tem é a melhor pizza. parte. É a melhor parte. Olha, eu já até salivei aqui. Tô fazendo coisa no teu nome aí, conta no teu nome. Vai fazendo conta, vai fazendo Bom, conta. queria te agradecer. Vou deixar o Zé fechar. Inês, obrigado, querida. Não só por isso, por tudo. Acho que pela nossa história, você já edificou tanto a minha vida em tantos momentos. Hoje, o profissional que eu sou passa muito por ter te olhado, te admirado, te visto. E ouvir teus valores, que eu já sabia, essa honra toda. Me deixa honrado de estar aqui do teu lado. Obrigado, de coração estar aqui. Calão, um beijo, obrigado também. Vocês são maravilhosos, obrigado. Tenho certeza que a turma amou. Eu escrevi uma poesia para você. Pronto, agora eu choro. Eu segurei até agora. Eu também segurei para não deixar o programa
você com um olhinho borrado. Então, deixar esse olhinho azul brilhando o tempo todo. Chama Inesperada. Inês, teu nome ecoa no vento leve das palavras. És aquela que ensina sem jamais pesar o verbo. Nas entrelinhas, tu bordas sabedoria e paciência, como quem planta estrelas num céu de manhã nublada. Mentora, fada madrinha, em teus gestos tanta calma, que quem aprende contigo leva um pedaço da tua alma. Gratidão é pouco, pequena, para tudo que já me destes. Um mapa para dentro de mim, um abrigo nas incertezas. Tua luz, Inês, ilumina caminhos que eu nem via, e por isso, entre as sombras, sigo em tua poesia. Ai, derreti. A Chuchu vai, pega uma pazinha pra recolher ele, vai de volta. Eu acho a coisa mais linda do mundo quando um sentimento bonito assim é recíproco. A gratidão aqui é recíproca. Estou muito, muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Aff, Maria, que prazer imenso. Beleza. O último episódio tinha que ser especial, com uma pessoa especial para vocês aí que estão nos acompanhando nessa terceira temporada do Negócio Seguinte. Gostou? Curtiu? Compartilha, vai ler, vai curtir teu espaço, vai deixar tua amígdala cada vez mais poderosa. Um beijo, valeu!